pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carla Rosa e esse é o meu primeiro vídeo de conteúdo aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar de Jonatas Edward, que iniciou seu ministério em 1726 na cidade de Northampton, em Massachusetts, Estados Unidos. Foi considerado um dos maiores teólogos de sua época. Foi publicado vários sermões que por ele foi pregado. Mas um sermão que ficou para a história e que a grande maioria dos cristãos conhecem é um sermão bem profundo que foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão foi pregado em 8 de julho de 1741. Foi de extrema importância, sendo um ponto de partida para um grande despertamento espiritual daquela região. E foi baseado em Deuteronômio 32:35, que diz assim: ao tempo em que se resvalar o seu pé. Uau! Nasceu em 1703 e morreu em 1758. E há mais de 2 séculos que o mundo fala desse famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, e dos ouvintes que se agarravam aos bancos pensando que iam cair no fogo do inferno. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo abria os olhos das pessoas e elas conseguiam enxergar a realidade do castigo que está bem perto daqueles que se afastam de Deus. Jonatas Edward, entre os homens, era o maior vulto nesse avivamento intitulado na ocasião como o Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de muita consagração ao Senhor. E sem qualquer interesse próprio, ele entregava o seu intelecto nas mãos do Senhor para ser usado por ele. Amava a Deus não somente de coração e alma, mas com todo o seu entendimento. Sob uma aparente calma exterior, ardia nele um fogo ardente em seu coração como um vulcão. Seu pai foi um amado pastor de uma só igreja durante 64 anos. Sua piedosa mãe foi filha de um pregador que pastoreou uma igreja por mais de 50 anos. Das 10 irmãs de Jonatas, 4 eram mais velhas que ele e 6 eram mais novas. Ele era o único filho homem. Muitas foram as orações que os pais dele fizeram para a vida dele, para que ele fosse cheio do Espírito de Deus e fosse um homem usado nas mãos de Deus. Quando Jonatas tinha entre 7 e 8 anos, aconteceu um grande despertamento na igreja do seu pai. E o menino se acostumou a orar sozinho por 5 vezes todos os dias e começou a chamar os seus amigos para participar de suas orações também. Antes de completar seus 17 anos, ele diplomou-se com as maiores honras, pois era extremamente estudioso, zeloso, sempre estudava com esmero, mas também sempre conseguia um tempo para estudar a palavra de Deus. Sempre tinha um tempo para a palavra de Deus. Cerca de 20 anos de idade, acontece a sua consagração ao ministério. Aos 24 anos, Jonatas, ele se casa com Sarah, filha de um pastor. E desse casamento nascem 11 filhos. E por ocasião do grande despertamento, ao lado de Jonatas Edward estava Sarah, uma mulher piedosa, fiel esposa e ajudadora em tudo. Tal qual seu marido, ela nos serve como um exemplo de rara intelectualidade, profundamente estudiosa e inteiramente entregue ao serviço de Deus, conhecida pela santa dedicação ao lar e como criava seus filhos e como se dedicava ao Senhor. Mas antes de tudo, o segredo na vida de Jonatas e Sarah era a oração. Esse era o segredo da vida desse casal. As experiências que eles tiveram, que eles tinham em oração com Deus. O evento que marcou o início do grande despertamento foi uma série de sermões que Edward fez sobre a doutrina da justificação pela fé, onde os ouvintes sentiam as verdades das Escrituras Sagradas. Mas o famoso sermão de Edward, Pecadores nas mãos de um Deus irado, merece uma menção especial aqui nesse vídeo. O povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito leviano de profundo desrespeito. E mesmo entre 5 grandes pregadores, Jonatas Edward foi convocado para ministrar a palavra
naquela noite de 8 de julho. Era um homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha um aspecto feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Sem quaisquer gestos, encostado num braço sobre a tribuna, segurando o manuscrito na outra mão. Falava com voz monótona. Discursou sobre o texto de Deuteronômio 32:35, ao tempo em que se resvalar seu pé. E ele prossegue então explicando seu texto. Aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, serias destruídos e vos tornaríeis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão, sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo, durante um momento, para deixá-lo cair depois, está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós com saúde, calmamente sentados aí nos bancos, passarem para lá antes de amanhã. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos dos ouvintes, para que eles contemplassem a realidade e o horror na posição em que eles estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido por pessoas, por homens, mulheres, gemendo, pedindo para que ele parasse. Senhor Edward, pare! Misericórdia! Foi como se um furacão soprasse e destruísse como uma floresta. As pessoas ficavam em pé, as pessoas se jogavam no chão, elas se agarravam nas colunas, elas diziam: o que faço? O que posso fazer? E ali começou algo tremendamente profundo no coração daquelas pessoas. Durante a noite inteira, aquela cidade ficou como um lugar sitiado. As pessoas ainda com aquela palavra queimando nos seus corações. Em quase todas as casas havia um clamor. Eles esperavam que a qualquer momento Cristo descesse dos céus e os mortos saíssem dos seus sepulcros. Certo é que na Nova Inglaterra, em 1740, começou um dos maiores avivamentos dos tempos modernos, o Grande Despertamento. E não começou por causa dos célebres sermões de Jonathan Edwards, não. Começou porque as pessoas elas tinham a firme convicção da obra do Espírito Santo na vida delas. Não foi por causa da eloquência de grandes pregadores como George Whitefield, não. As pessoas começaram a ter consciência da obra do Espírito Santo na vida delas. E aquilo que começou em Northampton se espalhou por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e a Inglaterra, num tempo de uma grande decadência espiritual. Milhares de vidas foram despertadas e salvas pelo Senhor Jesus Cristo, através desse grande avivamento poderoso que aconteceu naquele século. Mas, no meio das suas lutas, a vida de Jonathan Edwards foi retirada dessa terra. Apareceu a varíola em Princeton e um hábil médico foi chamado da Filadélfia para inocular os estudantes. O nosso pregador e 2 de suas filhas também foram vacinados. Na febre que resultou, a força de nosso herói diminuíram gradualmente, até que um mês depois ele faleceu. Assim, um de seus biógrafos dizia: em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma de muitas provas de que o Senhor não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele próprio nos concede, mas que as desenvolvamos sob a direção do Espírito Santo e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso. Que Deus te abençoe, fique com esse vídeo, que você tenha gostado desse conteúdo. Um beijo para você, deixe seu like,
se inscreva aqui no meu canal. Até o próximo vídeo e não esquece de ativar os sininhos para as notificações. Compartilhe com seus amigos também. Um beijo, tchau, tchau!